O estresse. Este é o tema do nosso quinto episódio da série Conceitos Fundamentais da Psicologia. Você sabia que muitas pessoas confundem estresse com adoecimento mental? E só se refere a esse termo quando estão, de certa forma, com um grande desconforto psicológico. Mas aqui na série Conceitos Fundamentais de Psicologia, que vai ao ar todas as sextas, nós desmistificamos muitos conceitos que são entendidos equivocadamente pelo senso comum. Então, no programa de hoje, nós vamos trazer algumas dicas e entender um pouquinho melhor o que realmente é o estresse. E você sabia que o estresse é também necessário para a sua vida? Pois é, logo após a vinheta, o tema do nosso quinto episódio da série Conceitos Fundamentais da Psicologia vai ser sobre o estresse. No mundo de hoje, eu sei que é muito comum a gente sempre falar que estamos estressados. E normalmente, quando a gente fala de estresse, a gente está lembrando de situações negativas, de reações negativas e de condições negativas. Ou você já se referiu ao estresse como algo positivo, dizendo, bom, estou sob efeito do estresse. Com certeza que você não fez. Mas nós estamos agora aqui no quinto episódio da série Conceitos Fundamentais da Psicologia, justamente para mostrar para você o seguinte. O estresse, ele pode ser positivo e extremamente necessário em algumas situações da nossa vida, e, é claro, negativo. Tá? E o estresse, ele veio para a psicologia, para as ciências do comportamento, de uma área bem diferente, da área das exatas. O termo estresse vem do termo inglês stress, e esse termo estresse é usado, ou era muito usado, na área da física, da mecânica, para descrever uma capacidade que um equipamento, vamos imaginar um gancho, ele tinha condições de pegar um determinado peso. Quando pega esse determinado peso, o peso exerce uma força no gancho, o gancho faz uma pequena distensão, e depois que você tira o peso, o gancho volta para o ponto de repouso. O ponto de estresse para os físicos, para essa área, é o peso máximo que aquele equipamento consegue suportar e depois voltar para o estado de repouso sem quebrar. Qualquer peso a mais que quebre vai ser falado, passou do ponto de estresse. A psicologia trouxe o termo estresse e adaptou como uma situação, um estímulo, que a gente chama geralmente de agente estressor, que pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma notícia, pode ser lembrar de uma determinada situação, pode ser o clima, pode ser o ambiente, pode ser o barulho, o agente estressor que age sobre o nosso organismo, mas não só do ponto de vista físico. O agente estressor vai exigir uma adaptação física, emocional e cognitiva das pessoas. E aí a gente já pode pensar que assim como o equipamento, eu e você temos o nosso ponto do estresse. E esse ponto do estresse seria mais ou menos aquilo que a gente consegue suportar naquele momento sem perder o equilíbrio, sem perder a nossa capacidade de adaptação e de reação adequada. E é claro que eu tenho certeza que você sabe que esse, entre aspas, ponto do estresse entre as pessoas é variável. Inclusive para uma mesma pessoa. Porque hoje eu posso lidar muito bem com uma determinada situação ou com uma determinada pessoa e talvez amanhã, mesma situação que a mesma pessoa fala, pode fazer com que eu perca o controle, pode fazer com que eu desmorone. Então, o estresse, ele é uma adaptação. E quando a gente fala de adaptação, a gente tem que pensar também que o estresse tem positivo, algo positivo. Afinal, se não fosse o estresse, você não teria a energia e a motivação, por exemplo, de reagir a um desafio no trabalho, a ter energia e motivação e vontade de, por exemplo, estudar para passar uma prova, para querer melhorar a sua vida e a vida da sua família. Então, o estresse, ele é positivo e também pode ser negativo. Trazendo para conceitos, vamos trazer aqui para conceitos da psicologia, uma das maiores estudiosas do estresse aqui no Brasil, e sair do mundo, é a psicóloga Marilda Lippe. Marilda Lippe trouxe uma definição do estresse como
um agente estressor que provoca uma reação física, psicológica e cognitiva pessoas, exigindo desta pessoa uma adaptação. Para ela, o estresse, então, teria, podemos dizer assim, 3 fases. O agente estressor, que é o que está acontecendo, pode ser uma notícia ruim, pode ser você estar numa sala muito barulhenta, numa sala quente, por exemplo. Pode ser também você lidar com determinados desafios no trabalho. A resposta ao estresse, essa resposta depende, inclusive, de cada pessoa, da experiência que você, inclusive, já tem com aquele agente estressor. Mas a resposta ao estresse pode ser física, pode ser psicológica. Quantas pessoas, diante de uma situação de estresse, têm uma resposta gastrointestinal? Uma dor de barriga. Quantas pessoas, frente a uma situação de estresse, têm uma resposta do sistema circulatório? Fica logo com a pele vermelha, ou fica logo cheio de manchas, de espinhas, já começa a cair o cabelo. Quantas pessoas, frente a um evento estressante, têm logo uma reação do sistema nervoso? Dá uma dor de cabeça, né? Então, cada pessoa tem um órgão, um sistema de choque, entre aspas, que nós dizemos, que é aquele que normalmente reage primeiro ao agente estressor. E a terceira fase do estresse para Marilda Lippe é a fase de adaptação. Nós conseguimos nos adaptar à maioria das situações. Mas toda adaptação tem um preço. Uma adaptação positiva, mas também existem as adaptações negativas. E é por isso que, para terminar o nosso programa, eu quero trazer para você, ainda falando sobre estresse e ainda da teoria de Marilda Lippe, ela diz o seguinte, que o estresse, não adianta só você dizer, eu estou estressado. E, primeiro, eu não vou saber se o estresse que você está demonstrando é um estresse positivo, pelo menos você está alegando estar. Se já é um estresse adaptativo, mas com um desgaste físico, emocional e psicológico, ou se já é um estresse que está deixando você vulnerável a doenças emocionais, doenças físicas e até mesmo doenças que você já tem pré-existente aparecerem os sintomas. Pois é, para Marilda Lippe, o estresse tem 4 fases. Então, memorize aí. Quando você for falar de estresse, tente identificar também qual é a fase que você está. Bem rapidinho, fase de alerta. A primeira fase que não é necessariamente nem boa nem ruim, é a fase de adaptação. O seu corpo fica em alerta, o seu estado emocional e cognitivo fica em alerta para lidar com o agente estressor. E é extremamente importante, porque é nessa fase de alerta que você vai mobilizar a sua motivação, a sua inteligência, a sua atenção, a sua disposição física e psicológica para lidar com aquela situação. Então, é comum que nessa fase de alerta ocorra mais reações físicas e algumas reações psicológicas positivas, como motivação, entusiasmo súbito. Permanecendo o evento estressor, normalmente mais de um dia, né? Eu esqueci de falar que na fase de alerta, o evento geralmente ele é rápido e ele é esporádico, tá? Tipo, você recebe uma notícia que amanhã você vai ter uma prova. Coisa boa, né? Então você subitamente fica estressado, eu preciso estudar, e você hoje já não vai dormir direito, e vai se motivar para dormir estudar até tarde. Então, está na fase de estresse de alerta. Se o evento estressor continuar por mais alguns dias, você consegue fazer a prova amanhã, chega a dar aquela suada, sua frio, chega naquela a prova, inclusive algumas pessoas após a fase desse evento estressor de alerta, pode ter até dor de barriga, você recebe a notícia que não é só uma prova, você vai ter 7 dias de prova. Já ficou nessa notícia? Então, o evento estressor ele permanece por mais tempo ou ele tem uma intensidade maior. Segundo o Lippe, você vai sair da fase inicial do estresse, que é a fase de alerta, para entrar na fase de resistência. O que seria a fase de resistência? O seu corpo, do ponto de vista físico, psicológico, cognitivo, já está lutando para resistir, por isso que eu tenho resistência, ao evento estressor. Nessa fase, já vai começar os sintomas psicológicos negativos, irritação, insegurança, perda de confiança, que você é capaz de lidar com as situações, perda de libido, diminuição da libido, possíveis dificuldades para dormir, insônia ou mesmo uma certa inquietação e também aumenta os sintomas negativos físicos, como por exemplo, você começa a sentir uma gastrite, começa a sentir dor de cabeça, começa a sentir ânsia de vômito, ou até mesmo
tonturas, entre outros sintomas. Permanecendo o evento estressor, nós vamos para a fase de exaustão. Só que antes dessa fase, Marilda Lippe diz que existe uma fase chamada quase exaustão, que é uma fase onde o estresse já está sendo extremamente negativo para a pessoa, mas ela ainda é adaptativa. Com muito esforço, ela ainda consegue ser produtiva na escola, no trabalho, mas já com perda de rendimento. A gente chama isso, ela ainda consegue ser funcional. O evento estressor continuando, ou mesmo sendo um evento esporádico, tem uma intensidade de estresse tão forte, como por exemplo a notícia que você perdeu o emprego, perdeu o ano, ou infelizmente a notícia de um falecimento de um ente querido, você pode já sair da fase de alerta e ir direto para a fase de exaustão pela intensidade do evento estressor. Na fase de exaustão, como o nome já diz, nós estamos exaustos do ponto de vista físico, psicológico e cognitivo. Já não mais conseguimos nos adaptar, já não mais conseguimos ser funcional. É normalmente nessa fase que as pessoas se afastam do trabalho, né, auxílio-doença, pedem afastamento médico, e não consegue ir para a escola e adoece, passa 2, 3 dias de cama com a doença, né, com a gripe, uma virose forte, entre outros sintomas. Na fase de exaustão, aumenta-se muito os sintomas negativos psicológicos. Aqueles que eu já falei antes, aumenta-se muito, inclusive já com componentes de ansiedade e depressão. E é, infelizmente, nessa fase que começa a nos deixar mais vulnerável para doenças físicas, emocionais e até mesmo transtornos psicológicos. Mas sabe qual é o problema? Muitas pessoas passam pelas fases iniciais do estresse, pelas fases já negativas do estresse, como a resistência e quase exaustão, mas não procuram ajuda, continuam vivenciando a sua rotina por uma série de fatores, falta de conhecimento, falta de, talvez, de uma oportunidade, né? Ou até mesmo faltas de alternativa. Eu não acredito, por mais difícil que esteja, a gente sempre consegue alguém para nos ajudar, para nos orientar, ou deveria conseguir, né? Mas o que é que acontece hoje? A gente vê muito nos consultórios. As pessoas passam semanas, meses sobre o efeito da fase de exaustão. E quando chega nos consultórios psicológicos, infelizmente, já tem sofrido bastante, já tem um grande prejuízo. Muitas vezes perder o emprego, perder as relações afetivas ou comprometer os vínculos afetivos de uma forma muito ruim por causa desse adoecimento. Lembrando que algumas pessoas, quando estão sob efeito de estresse, vão ficar extremamente agressivas e violentas. Outras vão ficar extremamente depressivas e vão ficar reclusas. Outras vão ter muitas dificuldades de lidar com a situação, fazer uso de álcool, de drogas, de outras situações que trazem risco à vida dela e à vida de terceiros, inclusive dos familiares. Para encerrar o nosso programa, um breve resumo. Sim, todos nós ficamos estressados. Não, nem sempre o estresse ele é negativo. Ele muitas vezes vai ser necessário para você lidar com os desafios do seu dia a dia. E sim, é importante você saber se você está sob efeito de estresse hoje e qual é a fase. Eu recomendo, no Google mesmo você vai encontrar as fases de Marilda Lippe sobre o efeito do estresse. Vou colocar aqui para você um link de um artigo dela e um link também de um artigo que nós fizemos sobre o estresse. Esse foi o nosso 5º episódio da série Conceitos Fundamentais da Psicologia. E olhe lá, para você não me deixar no estresse negativo, já deixa aí sua curtida. Não acredito que você vem ver os nossos vídeos aqui toda semana e não se inscreveu no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que ele pode ajudar alguém que você conhece, alguém que pode estar sob efeito de estresse e pelo menos desperte a curiosidade para saber qual é a fase que ela está sob o estresse. Ok? Até a próxima semana ou até o próximo vídeo com mais dicas e orientações aqui sobre a psicologia, sobre o exercício profissional de psicólogas e de psicólogos e no canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Até a próxima semana, um grande abraço. Tchau, tchau.